Bom, a 1 aqui diz que tu tem 3 cargas negativas posicionadas ao longo do eixo X, no ponto 0, no ponto 4 e no ponto 5. Tem um desenho aqui, né? E aí ele pede o campo elétrico resultante no ponto A. Bom, qual é a barbada aqui? Essa carga 1 é negativa e essa carga 2 é negativa. Né? A carga 1 está 2 metros distante do ponto A e a carga 2 também está 2 metros do ponto A. E a carga 1 e a carga 2 têm módulos iguais. O que isso quer dizer? Um campo vai anular o outro. Né? O campo da carga 1 vai ser de aproximação, porque ela é negativa, vai ser para cá. O campo da carga 2 vai ser de aproximação, vai ser para cá, e as intensidades dele serão as mesmas. E aí esse vetor vai anular esse vetor. Então o que me interessa aqui é somente a carga 5. Como aqui também tá poluído, ó, na realidade o que interessa é aqui. Aqui é que tu tem o ponto A. Próximo desse ponto A, tu colocou a carga 3, que é uma carga negativa. Carga negativa gera campo de aproximação. Então aqui nós teremos o campo resultante no ponto A. Esse vai ser aqui o vetor E no ponto A. Então eu sei que esse vetor é para a direita. Então para a esquerda, letra B está fora, letra D está fora. Letra A também está fora porque ele não vai ser nulo. Então é C ou E. A diferença agora é o módulo. Só um zero aqui de diferença. Então, o campo resultante é o campo da carga 3, o campo vai ser K vezes Q sobre D ao quadrado. A carga é pontiforme, então usa essa forma. O K vale 9 vezes 10 na nona, saber de cor. O valor da carga 3 é menos 4 microcoulombs, como o campo é vetorial não vai o sinal. Então fica 4 vezes 10 na menos 6, porque é micro, tu tem que colocar. E a distância que já está em metros, então está tranquilo. A carga 3 está no ponto 5, então está uma distância de 3 metros do ponto A. Então fica 3 ao quadrado, eu posso cancelar esse 9 com esse 9, porque vai dar 3 ao quadrado é 9. Eu vou ter um campo de 4 vezes 10, 9 menos 6, 4 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. E apontando para a direita, então é Equador. Beleza? Vou apagar aqui. Subir. Bom, essa questão 2 aqui tem toda a historinha aqui que tu tem que ler aqui do desfibrilador, mas para resolver a questão, a historinha não muda nada. Ele deu que entre os eletrodos tem uma DDP de 3.000 volts, 3 kV. Diz que ele está carregado com 300 joules de energia. Ele pede a corrente em ampere que atravessa o tórax do paciente e ele deu o tempo de 10 milissegundos. Então, infelizmente, aqui existe um erro meu. Eu deveria ter colocado essa questão na próxima aula, que é na aula de eletrodinâmica. Mas, quando eu li essa questão, eu achei que ela era só de capacitores e aí resolvi colocar aqui porque eu recém expliquei capacitor. Mas tudo bem, porque para resolver isso aqui a gente vai ter que usar o kit. A quantidade de carga é a corrente vezes o tempo. Mas tu deve se lembrar dessa fórmula. Isso é uma fórmula bem famosa, apesar de eu ainda não ter explicado isso, porque isso é eletrodinâmica. E aqui ele me deu a DDP, a energia, e eu tenho que saber a carga para fazer isso aqui, né? Então a gente viu ali que a energia que um capacitor acumula é a quantidade de carga vezes a DDP dele dividido por 2. Então a energia que ele acumulou é 300, a quantidade de carga eu quero saber, a DDP são 3.000, porque são 3 kV, dividido por 2. Então eu posso cortar, o 2 vai passar multiplicando. Vai ficar que a quantidade de carga desse capacitor é 2 vezes 3, 6. 6 sobre 30. Né? O que dá para fazer aqui? Dá para simplificar por 6, né? Fica 1/5 de coulombs. Então o que eu vou ter aqui? Uma quantidade de carga de 1/5 de coulombs. A corrente que atravessa o paciente eu quero saber, e o tempo dessa carga é 10 milissegundos, né? O M é mili. Então fica 10 vezes 10 na menos 3. Então a corrente vai ser 1
sobre 5, porque isso aqui vai passar dividindo junto, isso aqui é 10 na menos 2, né? Aqui é 10 na 1. 5 vezes 10 na menos 2. 1 dividido por 5 é 0,2, então eu vou ter 0,2 vezes 10 na 2. 10 na 2 é 100, 0,2 vezes 100, eu vou ter uma corrente de 20 amperes passando no tórax do paciente naquele momento para ver se o coração volta a bater. Então a número 2 é América. Acho que o gabarito dessa aqui tá errado, tá? Bastante gabarito errado, felizmente. Bom, a número 3 é da conta de luz. Diz que no mês o consumo foi de 200 kWh, que é um consumo mais ou menos normal, assim, né? Consumo até relativamente alto, mas é capaz de ser uma casa grande. Tá. Vamos ver. Neste mês, o consumo correspondente de energia elétrica foi 7,2 vezes 10 na 8 joules, watt segundo. Tu vê, ele te ajudou aqui, né? Bom, aqui a gente sabe transformar, né? Tem que saber de cor. 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 na 6 joules. Então, eu tenho 200 vezes esse valor aí. 200 vezes 3,6 vezes 10 na 6. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3,6 é 7,2. Aí eu tenho vezes 10, né? Aqui eu tenho 2 zeros, então 10 na 8 joules. Tá correta 1. A 2 diz o quilowatt-hora é uma unidade de potência. Não, o quilowatt-hora é uma unidade de energia. E a 3 diz o quilowatt-hora não é uma unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades. Não é. No Sistema Internacional de Unidades, tu mede em joules. Então tá, tá certo, diz que não é. E a 4 diz, em 2 horas deste mês o consumo corresponde a 400 kW. Tu não sabe quanto foi consumido, né? Porque isso aqui é o consumo total do mês inteiro. Tu não sabe se em 2 horas, ele não tem como calcular isso aqui é uma viagem. Então, corretas é a 1 e a 3, é a letra A. Vou subir aqui. Questão número 4. Deixa eu limpar. Uma pequena esfera de massa 1,6 é eletrizada retirando seu número de elétrons. Dessa forma, quando a esfera é colocada em um campo elétrico de direção para cima, a esfera fica flutuando no ar em equilíbrio. Bom, isso aqui é a famosa experiência de Millikan. Tu tem uma esferinha, ela tem massa, então a força que puxa ela para baixo é o peso. O peso puxa ela para baixo, a força elétrica puxa ela para cima, certo? Se ela está em equilíbrio, é porque essas duas forças são iguais. O que é o campo? O campo é a força sobre a carga de prova ou a carga de teste. Cuidado, né? O campo é uniforme. Quando o campo é uniforme, a única fórmula que tu pode usar, que aceita, é essa aqui. O campo vale 1 vezes 10 na nona. A força é o peso. Se a massa é 1,6 gramas, a UPF, né? Sempre questão chata de unidade. Massa vezes gravidade, a massa é 1,6 sobre 1000 e a gravidade vale 10. Então dá para cortar e cortar. Então isso aqui vai ser uma força de 1,6 vezes 10 na menos 2, né? Porque isso aqui sobe na menos 2 sobre a carga. Então papá vai passar dividindo, a carga vai ficar apertado aqui. A carga dessa esfera vai ser 1,6 vezes 10 na menos 2, dividido por 1 vezes 10 na nona. Então a carga dessa esfera é 1,6 vezes 10 na menos 11 coulombs.
Mas a pergunta é o número de elétrons retirados da esfera. Qual é a única fórmula que eu consigo achar número de elétrons, que eu sei número de elétrons? O que, né? Que é igual a n vezes z. Então aqui para facilitar, né, isso aqui, o E, que é esse valor aqui, já vai passar dividindo. Então o número de elétrons que eu quero achar é o valor da carga, que é 1,6 vezes 10 na menos 11, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí não ficou muito difícil. Então o número de elétrons será, isso aqui vai dar 1 vezes 10, o 19 sobe positivo, 19 menos 11, 8. Então foram retirados 1 vezes 10 na 8 elétrons desse corpo. A número 5 fala, vou apagar aqui, que certa civilização atribuía a uma estátua de ouro poderes mágicos de fertilidade. A mulher tinha que subir num altar de madeira e colocar as mãos sobre o ídolo tivesse os cabelos eriçados, estaria abençoada. E daí as mulheres que não agradavam o ídolo eram alvejadas com raios vindos do céu. Bom, pede um caso de eletrostática em que? Deixa eu subir aqui para ter espaço. Por que só acontecia isso em dias que pronunciassem tempestade? Quando tu tá para ter uma tempestade, o céu tá carregado eletricamente. Vamos supor, sei lá, que a nuvem se carregue negativamente. Tu vai ter uma nuvem negativa, e aí tu vai ter a Terra, e aí em cima da Terra tu tem uma estátua de ouro, que está funcionando como um para-raio, uma região pontiaguda. O que a nuvem faz? A nuvem polariza, e aí essa carga aqui da estátua fica positiva. Uma mulher subia num altar de madeira para não morrer eletrocutada, para isolar, e aí ela subia aqui, botava as mãos no ídolo, ficou comprido o braço. E aí o que acontecia aqui? Eletrização por contato. Como o ídolo está carregado positivamente, a mulher também ficava com carga positiva e aí os cabelos dela ficavam ouriçados. Então o que acontece? É uma eletrização por contato. Eu posso afirmar que a quantidade de carga do ídolo vai se dividir por 2, né? Se o ídolo tem 10 coulombs de carga, a mulher vai ficar com 5 e o ídolo com 5? Não. Isso só acontece se o tamanho, né, se a dimensão dos dois corpos fosse exatamente a mesma. Não tem como saber isso aqui. Agora, o que eu sei na eletrização por contato? Que os potenciais elétricos sempre ficam iguais. Se o ídolo, após o contato, ficar com 100 volts, a mulher também vai ficar com 100 volts. Então, resposta letra A. A mulher, ao colocar suas mãos no ídolo, fica com o mesmo potencial desse. Questão bem feita, tá bem legal. Beleza.